Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido removida do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a Páscoa do Senhor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, como disse. Aleluia! Que bom que o Senhor ressuscitou e o seu corpo não foi encontrado no sepulcro. Esta é uma grande prova que Ele verdadeiramente é Filho de Deus e subiu aos céus. Está diante do Pai, em corpo, alma e divindade. Ele está diante de Deus. Não é vã a nossa esperança, não é vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus é uma prova de que Ele é Filho de Deus. Há alguns teólogos que dizem, sobretudo um padre chamado Queiruga, que mesmo se fosse encontrado o corpo de Jesus lá no túmulo, ressequido, ainda acreditaríamos que Ele é o Filho de Deus,
Porém, refuta esta afirmação o Papa Bento XVI, dizendo: se o corpo dele fosse encontrado ressequido no sepulcro, vã seria o Evangelho, a palavra de Deus, porque é claro que ele deveria ressuscitar e subir ao Pai, e o seu corpo realmente não foi encontrado, não será, porque ele subiu ao céu. Então, não tenhamos dúvidas, Jesus ressuscitou, e com a sua ressurreição ele demonstra que a morte não tem a palavra final. Ele é o Filho de Deus. O Evangelho que acabamos de ouvir diz que Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido removida, a pedra ali não mais estava, e o corpo do Senhor não estava mais ali, naquele lugar. Ela viu os panos, ela viu ali o que tinha, menos o corpo do Senhor. Então diz o Evangelho que ela saiu correndo. Ela foi com pressa, saiu correndo. Imagine uma mulher quando corre para dar uma notícia. Ela não sai quietinha, né? Imagina, o corpo do Senhor não está mais lá. Imagina essa Maria Madalena correndo para avisar os outros. E foi encontrar quem? Simão Pedro, aquele que havia negado Jesus, aquele que Jesus olhou, fitou nos olhos dele, lá no meio daquela multidão, quando aquele homem tinha negado. Lembra que Jesus disse: Pedro, tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes? Ele negou, mas Jesus olhou com amor para aquele homem caiu em si, aceitou a misericórdia de Deus, e depois confirmou a fé dos seus irmãos e se tornou Papa da Igreja, primeiro Papa da Igreja, porque Jesus o escolheu. E o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e nós sabemos que aqui é São João. Então, o que aconteceu? Os dois corriam juntos, novamente, olha a correria, né? Com a ressurreição de Jesus já começou a correria na igreja, e corre daqui, corre para lá. Ontem os irmãos preparando aqui a igreja, as coisas para a missa da vigília, o dia inteiro correndo, e até na última hora com algum detalhe, né? A correria na igreja, a correria dos filhos de Deus, e eles correram juntos, diz o Evangelho. Porém, saíram correndo juntos, porém João correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Por que ele correu mais depressa? Porque João era o mais jovenzinho, estava menos cansado, então teve mais pique. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Ele viu, não entrou, por sinal de respeito, esperando o mais velho entrar. A gente também aprende aqui a querer ser menos intrometido, deixar os pais, deixar aqueles que exercem alguma autoridade sobre nós, a dar sempre a vez, saber nos colocar no nosso lugar. Em outro momento Jesus também disse: quando fordes convidados para uma festa, não procure o primeiro lugar,
Pode ser que alguém mais importante do que você chegue, sente no primeiro lugar e mande você sentar no último. Então, devemos também saber reconhecer a nossa importância, mas também o nosso lugar. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Novamente aqui, a palavra correndo, e entrou no túmulo. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu o túmulo vazio e acreditou que realmente Jesus havia ressuscitado. Este ato de correr mostra um movimento veloz para ver o Senhor. Neste ato, neste momento da corrida, recorda que todo cristão deve estar em movimento, neste movimento de ir ao encontro de Deus, de buscar a vida na graça. Nós não podemos ficar estacionados, parados, porque na vida espiritual, quem estaciona regride sempre mais, sempre mais. Não está bom, o pouco não está bom. E quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos encontrando e descobrindo a sua grandeza, a sua beleza inesgotável, e vamos querer ainda mais. Ontem o Padre Estevão dizia na homilia, porque a missa da Vigília Pascal é uma missa um pouco mais longa, aqui foi 2h30 de missa, e o Padre dizia que bom que nós perseveramos, nos acostumando com as coisas de Deus. E ele dizia: se nós não nos acostumarmos aqui com as coisas de Deus, o que vamos fazer no céu, onde mora Deus, habita Deus? Então, se 1 hora de missa ou 2h30, como foi ontem, nos causar incômodo, imagina no céu. Será que a gente vai querer ficar lá, diante de Deus? Se ouvir as coisas de Deus é chato, imagina morar com uma pessoa chata. Ninguém quer, não é verdade? Então nós precisamos encontrar a beleza, a bondade, ter gosto de estar na presença de Deus. O Evangelho de São João que ouvimos hoje, no capítulo 20, vemos que ao encontrar o túmulo vazio, João viu e acreditou, mostrando que a fé deve vir antes da visão clara das coisas. Eles ainda não tinham visto o Senhor ressuscitado, só viu os panos e teve certeza que ele realmente acreditou, porque ele ressuscitou, porque ele havia dito que ressuscitaria. Nos relatos da ressurreição, nosso Senhor sempre nos dá a oportunidade de crer antes de ver, pois é por meio da fé que nos unimos a Ele. Precisamos ter fé. Quais oportunidades da nossa vida que estamos precisando crer antes de ver a graça ter acontecido? Eles não viram o Senhor ressuscitado, eles só viram os panos. Poderiam ter pensado: roubaram o corpo do Senhor, o que aconteceu? Mas eles acreditaram que o Senhor havia ressuscitado. Nós não podemos ser como São Tomé, ver para acreditar. Temos que acreditar sem ver.
Isso é a fé. O que será que eu e vocês precisamos hoje acreditar, ter fé, antes de ver realizado e concretizado? A ressurreição do Senhor quer provocar isso em nós, tirar os olhos do palpável, tirar os olhos do óbvio e ter um olhar de fé para as situações que nos rodeiam, mais próximas de nós. Vamos ter fé. Deus deseja que confiemos nele antes de termos provas visíveis. Não vamos tentar o Senhor nosso Deus. Não queiramos ter provas. Tomé foi ousado. Quando o Senhor apareceu para os outros, ele não estava e contaram para ele, ele disse: eu não acredito, eu não vou acreditar, enquanto eu não tocar nas chagas dele, eu não acredito. E o Senhor então apareceu para ele depois e disse: Tomé, toque aqui, toque nas minhas chagas, sou eu. E uma das provas da ressurreição de Jesus a todos que ele apareceu, ele mostrou as suas chagas, a marca do sofrimento. Algo que aqui sempre falamos, o Padre Estevão sempre recorda, e o Papa Francisco disse em um ano, e a gente aqui marcou muito isso, que quando Jesus chegou ao céu, provavelmente ele deve ter mostrado para Deus, o seu Pai: Pai, o Senhor me enviou à terra para estar próximo dos seus, eu me fiz um com eles, eu fiz a sua vontade, eu não fiz a minha vontade. Pai, aqui está a prova do meu amor ao Senhor e aos meus irmãos, mostrando então as suas chagas, as suas mãos. Quais marcas nós temos que podemos mostrar para Deus como ato do nosso amor a Ele? Será que unicamente, somente um joelhinho marcado de ter ficado ajoelhado, um joelho com calos? Será que outras marcas nós também não temos oportunidade de mostrar ao Pai como ato de amor a Ele? Com certeza. Após a sua morte na Sexta-feira Santa, então no Sábado Santo, a Virgem Maria era o único membro da igreja que verdadeiramente ainda tinha fé, porque todo mundo ficou com medo. Os discípulos, os apóstolos ficaram com medo. Ela foi a única que conservou a fé. Por isso, Jesus precisou aparecer ao longo de 40 dias para ressuscitar, para suscitar novamente a fé dos discípulos. E é isso que nós vamos viver nesta oitava da Páscoa, e vamos viver neste tempo pascal, onde vamos ouvir no Evangelho a experiência de Jesus com os apóstolos, ele que apareceu, porque eles eram cabeça dura, e eu, e talvez vocês também são, e precisamos ainda recordar, precisamos ainda ser visitados por Deus. Então vamos pedir, neste dia de Páscoa, neste dia de alegria, neste dia de luz, não alegria simplesmente como um sentimento fugaz que passa, mas uma certeza interior de que nós não estamos sozinhos,
de que a escuridão, de que o medo, de que a dúvida, de que a doença, de que a exclusão e qualquer outro sentimento ou realidade, claro, é a última palavra, é o que é real. Jesus é real, Ele nos ama, Ele me ama, Ele te ama. Isto tem que ser uma certeza dentro do nosso coração e nos mover, Foi o que aconteceu com os apóstolos. Foi isso, a certeza da ressurreição fez aqueles homens recordar a palavra da Escritura, pregar o Evangelho e perder a vida por essa verdade. Acreditaram. Talvez mais graças não acontece comigo e talvez com vocês, porque talvez me falta e nos falta fé, acreditar de verdade. Então que Nossa Senhora interceda por nós, nos ajudando a crescer a fé que recebemos no batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,